Alô, muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade. E olha, uma edição hoje especial, hein? Até porque a FIFA acaba de confirmar 14 mudanças nas regras do futebol. E você vai saber uma por uma aqui. Com Neymar assistindo das tribunas, o Paris Saint-Germain fez para o gasto. Ganhou do Les Herbiers por 2-0 em Saint-Denis e conquistou também a Copa da França. Tudo isso e muito mais a partir de agora, conosco aqui na Rádio Futebol Clube. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes, assim como nós. Você que curte a nossa programação, você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, você que acompanha as nossas transmissões, enfim, você que aos poucos vai se ligando cada vez mais na programação da Rádio Futebol Clube. Boa noite, Fábio Salgueiro. Tudo bem, Salgueiro? Fala, Carlos Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer que a FIFA resolveu se mexer, Lima? Até dizem que eles não fazem nada, que eles só ficam ali com o bumbum na cadeira e tal. Dessa vez veio mudança e olha, são 14 mudanças, hein? Maurício Rossi. Tudo bem, Maurício Rossi? Tudo bem, Lima? Boa noite para você, boa noite, Fábio Salgueiro. Boa noite ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. Vamos falar sobre essas mudanças pela FIFA, né? Sempre muito interessante. Então tá bom, antes de entrarmos no assunto da FIFA, só porque acabou agora há pouquinho, né? Tá quentinho ainda. O Paris Saint-Germain, como se esperava, enfrentou o modesto time do Les Herbiers, time da terceira divisão do campeonato francês. E olha, até que eles não fizeram feio não, perderam só de 2-0. O estádio de Saint-Denis, o mesmo palco da final da Copa de 98, completamente lotado, e aí aconteceu aquilo que nós imaginávamos, né? O Paris Saint-Germain não ganhou a Champions, mas conquistou a tríplice coroa lá na França, ganhou o campeonato francês, ganhou a Copa da Liga e agora ganha também a Copa da França, na praticamente despedida do técnico Unai Emery, que não vai continuar, e o Neymar, evidentemente, ainda sem poder jogar, só está treinando, aquela coisa toda. O Neymar ficou nas tribunas, né, apenas acompanhando, torcendo pelos seus companheiros, né, e vibrou, evidentemente, com a vitória do seu time sobre o Les Herbiers por 2-0. Portanto, o jogo encerrado há pouco no estádio de Saint-Denis, o estádio que fica na Grande Paris, né, não foi no Parque dos Príncipes, onde está acostumado a jogar a equipe do Paris Saint-Germain. Bom, isso posto, né? Só mais um detalhe em relação ao Neymar. O Neymar que já treina fisicamente, aquela coisa toda, vai voltar a jogar bola no dia 3 de junho, no amistoso que o Brasil vai fazer diante da Croácia em Londres, jogo que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. Depois vai ter mais um amistoso contra a Áustria em Viena, com o Neymar também jogando, e aí ele encerra a sua participação, a sua preparação, melhor dizendo, para a Copa do Mundo e tomara que ele volte voando. Mas vamos lá, rapaziada. A FIFA divulgou as alterações. Vamos começar aqui pela primeira alteração. Substituições ilimitadas na categoria de base. O que você pensa disso, Salgueiro? Olha, você pode repetir a pergunta para mim, por favor? A primeira alteração da FIFA. Substituições ilimitadas nas categorias de base. Olha, eu acho que é salutar isso e te explico por quê. Eu sou um cara que há muitos anos eu cubro futebol feminino. E eu tenho uma tese do seguinte, que o campo do futebol feminino deveria ser menor, assim como o gol também deveria ser menor, por causa de tudo que envolve a mulher na disputa do futebol. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu acho que nas categorias de base é importante realmente essa mudança da FIFA,
buscando uma proteção maior para os jogadores, para os meninos que estão começando, né? Que não tem um preparo físico de repente tão definido, que só aos 18 anos que você consegue realmente uma projeção física de repente final de crescimento. Então eu acho que é salutar, eu acho que é importante, eu acho que foi bem-vinda essa mudança da FIFA. Concordou com ela, Maurício? Sem dúvida, eu acho que fica mais a vitrine, né, para mais jogadores, porque se esconder a categoria de base não tem o porquê. E eu acho que é muito, como disse o Salgueiro, salutar para o futebol, Lima. Perfeitamente, eu também concordo. Aliás, no geral, acho que as mudanças foram boas, né? Vamos lá, segunda. Jogador substituído agora poderá ficar no banco de reservas. O que você achou, Salgueiro? Lima, numa boa, também acho que não tem problema algum. Que essa coisa dele não poder ficar no banco, sinceramente, eu queria uma explicação plausível. E deve ter uma explicação plausível. Plausível eu não digo, mas deve ter uma explicação. Eu, sinceramente, em cima do que da pergunta que você me falou e dessa mudança atual da FIFA, eu acho que não tem problema algum. Pelo contrário, ele faz parte de todo o jogo, ele assinou a planilha, ele assinou a súmula. Então não tem o porquê dele ter que ir para o vestiário, ter que ir para a tribuna, ele pode ficar no banco de reservas ali, não tem problema algum. Legal também, né, Maurício? Muito, não tem o porquê, né? Se é expulso, também não tem porquê mandar o cara embora do campo, fica ali, não tem problema. Aí é só substituição, entendi, mas também não vejo o porquê. Vamos lá, terceira mudança. Quarta substituição durante uma partida que tenha prorrogação. Durante a prorrogação, durante o jogo não. Mas se a partida for para uma prorrogação e as equipes já tiverem substituído os 3 jogadores que podiam, né, no tempo normal, elas poderão também colocar mais um jogador na prorrogação. Vou começar com você agora, Maurício. Lima, já faz tempo já que colocaram não sei quantos no banco, né? O cara leva mais um time para o banco de reserva para entrar só 3. Teria que liberar até mais, não precisa ser só 4 não. Na prorrogação acho que teria até que ser mais ali. Acho muito válido também. Poderia ser pelo menos 2, mas já é melhor do que nada, não é, Salgueiro? Vamos com calma com os velhos da FIFA, porque eles não gostam de um tranco muito forte, tem que ter cuidado com eles. Mas o Lima, eu acho salutar também, sabe por quê? Porque melhora a qualidade do jogo quando você coloca um cara realmente descansado, porque a prorrogação, nós falamos muito sobre isso também na Liga Europa, no plantão da Liga Europa, que nós tivemos o jogo que foi para a prorrogação. Então, além de você melhorar a qualidade do jogo, acho que você preserva o lado físico também, além de dar uma opção a mais para o treinador. De repente o treinador finaliza o jogo com um jogador realmente estafado, com um jogador lesionado, e ele aumenta a competitividade do time, tendo essa chance de, na prorrogação, trocar por um outro jogador. Eu acho que é legal, pensou no lado da competição também e da preservação do atleta. Isso é muito bom. Quarta mudança, permitido o uso de equipamento eletrônico na área técnica para auxiliar o treinador nas questões táticas da partida e aumentar a segurança dos jogadores, ou seja, verificar se as condições físicas estão adequadas a partir de medidores usados pelos atletas. Salgueiro. Olha, Lima, isso aí tudo bem. Isso aí pode ser um motivo de polêmica, porque é o seguinte. Bom, tudo bem. Se é aparelho técnico para medir realmente a questão física, a questão clínica do atleta, tudo bem. Não é televisor com qualquer outra coisa, né? Porque aí pode envolver alguma artimanha, principalmente trazendo aqui para o lado do Brasil, onde o pessoal gosta de burlar as regras, as leis do jogo, né? Mas essa questão eletrônica, para realmente cair nessa coisa das primeiras mudanças, que é preservar realmente a saúde do atleta e o desempenho do atleta, e por consequência também melhorar a competição do jogo, aí tudo bem. É mais uma decisão correta da FIFA. Maurício? Aí entra o CK, aí eles vão discutir, deixa eu ver aí se o CK tá bom dele. Isso aí também é mais uma que eu também não via motivo para não deixar ser usado. Vamos lá, mudança número 5. Se um jogador sair para ajeitar o equipamento, ou seja, camisa, calção, aquela coisa toda, e voltar sem autorização, vai ser marcada
uma falta, um tiro direto, né? Ou até mesmo um pênalti se ele voltar por dentro da se for dentro da área, né? Se ele voltar pela própria área, poderá ser marcado até um pênalti. Ou seja, se o cara sair, ele vai ter que esperar a autorização do árbitro, né? E agora, além de ele vai tomar um cartão por não entrar em campo sem autorização, ainda vai ser marcada uma falta contra o time dele. É uma boa essa, Salgueiro? Olha, eu acho, Lima, que essa decisão foi tomada realmente para tentar preservar um pouco mais o jogo e o desenrolar do jogo, evitar, na verdade, o antijogo, né? Aquele jogador que simula realmente a contusão para ganhar tempo e depois... Eu acho que isso não vai adiantar muito, não. Eu acho que é legal você ter uma regra dessa, uma punição dessa. Agora, é lógico que os jogadores vão ficar mais ligados e não vão realmente infringir a regra para não penalizar. Eu gostaria, sinceramente, que isso atingisse o grande objetivo, que realmente fosse evitar que os jogadores saíssem de campo, que os jogadores... O que pode acontecer é o seguinte, é o jogador sair de campo e o juiz esperar a bola sair para mandar ele voltar, não fazer simplesmente o sinal para ele entrar e ele entrar com a bola rolando. Aí eu acho que penalizaria ainda mais o jogador, principalmente aquele que fez a chamada cera para ganhar tempo. Então, tem os dois lados da questão dessa autorização da FIFA. Porque isso é uma coisa irritante no futebol, Maurício. O cara finge que está contundido, faz aquele teatro todo, aí logo que sai, chegou ali na beira do gramado, já levanta, professor, tô bom, vou voltar. Ou seja, tá na hora de acabar com isso, né? Mas isso aqui o que eu vejo mais assim vai ser mais a atenção dos auxiliares, né? Eles que têm, é sempre a atenção deles isso aí. O jogador saiu pela linha de fundo ou ali na lateral, o auxiliar que tem que prestar atenção nisso. E o jogador também agora vai ter que se cuidar, porque se ele saiu, troquei minha chuteira e voltar correndo, ele pode ser punido. Aí é isso que vai dar polêmica. Ele vai ser punido como uma falta, que está aqui, com falta, tiro direto, ou até pênalti se for dentro da área. Isso aí vai dar muita polêmica ainda, esse aí. Agora é que eu quero ver, hein? Agora é oficial. O VAR passa a fazer parte das regras do futebol. Ele está incorporado às regras do futebol, né? O árbitro de vídeo. Agora eu fico pensando o seguinte, em grandes competições, beleza, agora eu estou imaginando lá na segunda divisão do Maranhão, por exemplo, um jogo com a tecnologia do VAR. Será que a rapaziada vai conseguir bancar isso? Então, Lima, lógico que não, né? É fato que não vai, esse é o problema. E o futebol ele é mundial, o futebol tem as regras realmente que valem para o mundo todo. Então, o que acontece? Eu sou extremamente favorável ao VAR, eu sou extremamente favorável ao árbitro de vídeo, não em busca de justiça no futebol, mas em busca realmente das marcações corretas, né? Para que ninguém ganhe burlando as leis do jogo. Agora, a partir do momento que ele vai ter na Copa do Mundo, que ele vai ter no Campeonato Paulista, ele vai ter na Champions, ele tem que ter no Campeonato do Piauí, ele, com todo respeito, ele tem que ter no Campeonato Capixaba, ele tem que ter no Cariocão. E aí, se ele não tiver, aí eu acho que a FIFA não deve mudar. Como é que vai fazer isso, Maurício? É bonito no papel, é lindo, mas e na prática? Não tem jeito. Aí é confiar no que não vai acontecer no jogo, né? Então, vamos prever que não vai ter um lance polêmico para a gente ter que usar o árbitro de vídeo. Porque isso aí, como você falou, Lima, no Maranhão, aqui mesmo em São Paulo, você não precisa ir muito longe. Você acha que vai ter... Eu sou acostumado a ir muito na Rua Javari ver jogo do Juventus. Ali, árbitro de vídeo, nem televisão normal você coloca ali. Esse é que é o grande problema, né? Agora, essa aqui vai dar o que falar, hein? Algumas situações de cartão vermelho poderão ser revistas mesmo após o reinício do jogo. Ou seja, de repente o juiz expulsa um jogador, o cara já está lá no vestiário e tal, ele volta atrás, aí vão chamar o cara no vestiário. Isso aqui vai dar confusão, não vai não, Salgueiro? Então, teoricamente sim, né? Mas a partir do momento que a FIFA instituiu, o jogador tem que tomar um banho de realmente das novas leis e entender que isso faz parte, né? É lógico que tudo isso causa polêmica, né?
principalmente aqui em que a gente tem uma certa, realmente, rejeição a cumprir regras, a cumprir as leis do jogo, né? Então é complicado. Agora, a partir do momento, eu acho que isso, inclusive, está totalmente ligado ao VAR, né? Porque sim. não é possível, né? Está totalmente ligado ao VAR. Então, a partir do momento que eu acho que não muda muito, né? O VAR notou que realmente, depois de... Eles querem ter um tempo para analisar e não ter que fazer no afogadilho e cometer um novo erro, né? O Lima, mesmo com as imagens, né? Ô Maurício, acho que você vai se lembrar, recentemente, no jogo que nós transmitimos aqui, faz o quê? Uma semana, duas, entre Inter e Juventus pelo campeonato italiano, né? Teve um jogador da Inter que tomou um cartão amarelo, né? E aí, Fucili não, perdão, eu fiz confusão. O Fucili joga aqui, foi o que bateu lá no Rodrigo do Santos. O Vecino, jogador uruguaio. O Vecino, ele deu uma entrada duríssima no Mandzukic, tomou amarelo. Aí o árbitro foi avisado, foi lá, parou o jogo, consultou o VAR, voltou e deu cartão vermelho direto. Talvez seja essa situação específica que a FIFA esteja tratando, né? Foi bem esse exemplo aí que eu ia dar, Lima. Eu lembrei muito desse jogo quando você comentou essa mudança. E também, eu não sei se foi no jogo do Palmeiras que teve isso, que o Egídio tinha sido expulso e foram chamá-lo. Isso. Não aconteceu, mas sim? Aconteceu, sim. Aconteceu. Ele já estava entrando no vestiário e aí mandaram chamar, o árbitro voltou atrás na expulsão e ele continuou jogando. E aí ficou aquela dúvida de interferência externa. Bom, ou seja... mais uma aqui. Árbitros não poderão carregar câmeras em campo. Isso aí tudo bem, não mudou nada, né? Já não podia, vai continuar não podendo. Então aqui não foi nenhuma grande mudança. Jogador que entrar na área de uso do árbitro de vídeo na beira do campo será advertido. Ou seja, não vai poder dar aquela espiadinha básica, viu, Salgueiro? Não pode, né? Ou seja, vai ter que seguir a regra. Não pode dar espiadinha. Tranquilo, normal, perfeito. Jogador curioso não pode, Maurício. Tem que se conter. Eu quero saber até quando vai ser jogado uma partida de futebol. Quando tiver muito uso do árbitro de vídeo, eu não sei, que no vôlei tem uma quantidade, né, de vezes que você pode analisar ou usar o árbitro de vídeo, não é, Lima? E assim, no futebol, imagina uma TV Globo, por exemplo. Como é que tá vendo isso aí? Porque é o seguinte, tem essa daqui, o cara que entrar na área do uso do árbitro é advertido. Agora, se o cara for mais ousado, mais curioso e entrar na cabine, né, onde estão os árbitros de vídeo, aí ele vai ser expulso de campo. Mas aí também eu não consigo imaginar um jogador sair do campo e invadir ali. Só se algum jogador do banco de reservas. Mas isso aqui tudo bem, mas tá na regra agora. Se o cara fizer isso, ele vai ser expulso, né? A parada para hidratação não poderá exceder 1 minuto. Normalmente aqui no Brasil os caras param 2, 3. Você acha que 1 minuto é suficiente, Maurício? É sim, Lima. Se estiver na regra, eles têm que cumprir. Então, 1 minuto dá. Só ter um pouquinho mais de água ali, um copinho a mais. Cada uma, hein? 1 minuto tá bom, Salgueiro? Ou poderia ser pelo menos 2? Porque, na verdade, né, Lima, se aumenta um pouco, eu vou te falar que nem para mim nem para você, eu ficaria em 1 minuto e meio, eu acho que dá. O problema é que eles não querem que vire um tempo técnico para passar realmente mudanças táticas de posicionamento, de postura do time, eles querem apenas para reidratar mesmo, né? Então eles poderiam, de repente, deixar os 3 minutos, mas fazer com que o treinador se mantivesse no banco de reservas, ou ele libera o treinador, mas fala, olha, só 1 minuto e realmente só para reidratar mesmo. Eles não querem deixar um longo tempo, pelo menos 3 minutos, o que seria muito legal, porque tem lugares que são muito calor mesmo, você tem que dar uma reidratada muito boa, para não ter essa coisa da orientação por parte dos treinadores. Bom, tem tempo gasto para hidratação e aplicação do VAR deve ser acrescido. Bom, aqui é meio óbvio também, né? Normal, né? Esse cara vai parar lá, sei lá, 2 minutos para olhar se foi gol, se não foi, se foi pênalti, não foi. Evidentemente o árbitro vai ter que acrescer. O que vai acontecer, vai cair naquilo que vocês falaram agora há pouco, né?
quantas paralisações, acho que foi o Maurício que falou, serão permitidas em cada tempo, durante o jogo? Porque você já imaginou se nós tivermos ali, sei lá, 5 paralisações de 2 minutos? Aí serão 10 minutos só pelas paralisações do VAR, fora o tempo que ele iria crescer se não tivesse o VAR. De repente, poderemos ter aí jogos de 90 minutos com 120, por exemplo, Maurício. Uma solução seria diminuir o tempo de jogo. Em vez de 90, ser 80. Até pelo preparo físico hoje, que eles falam muito, que exige muito do jogador, teria que até diminuir mesmo o tempo. Aliás, seria uma boa naqueles jogos ruins, né, Lima? Termina logo isso aí. Tem jogo que é duro. Mas é isso, Salgueiro. Esse é um detalhe. A gente é a favor do VAR, tudo. Mas vamos até. Eu não vou nem exagerar, vai. Vamos colocar uma situação de três paradas por tempo. Se cada uma durar 2 minutos, já são 6, né? Aí você bota ali mais uns 2 ou 3 e tal. Quer dizer, cada acréscimo vai bater na casa de 7 ou 8 minutos. Né? Você acha legal? Então, Lima, a gente é meio, na verdade, nós somos meio pragmáticos em relação ao futebol, né? Os velhinhos da FIFA, eles têm muito receio com mudanças, né, nas regras do futebol, e de certa forma a gente também, né? Porque a gente é a favor do VAR, mas a gente já começa a torcer o nariz se tiver mais de três solicitações do VAR, né? Que pode acontecer. Pode ser que a gente passe um jogo, difícil passar um jogo sem nenhuma, né? Do jeito que os jogos estão hoje, em alta velocidade, cheio de lances polêmicos, esse negócio de mão na bola se tornou um pesadelo terrível, não só para os jogadores, mas para o árbitro também. Mas, enfim, é muito complicado. Eu acho que 3, 4 paralisações quebraria muito o ritmo do jogo. E aí cria uma outra polêmica, né? A tal do acréscimo. E aí se vem um gol no acréscimo com lance polêmico também, olha, pode virar uma bola de neve, gente, que eu vou te falar, viu? Mas não tem jeito. Se a gente defende o VAR, eu defendo, você defende, o Maurício defende, a gente vai ter que se adequar a uma nova realidade, né? Os jogos demorarão um pouco mais para acabar. Não tem como não demorar, né? Uma coisa leva a outra. Eu ainda prefiro um jogo um pouco mais demorado, mas com um resultado mais próximo do justo, né, do que você terminar rápido, mas também continuar essa série que parece interminável de erros, né, dos árbitros. Também, muitas vezes, eles não têm culpa, porque eles têm um segundo só. É muito fácil a gente criticar, né? Mas, às vezes, a gente vê um lance 2, 3, 4 vezes para emitir uma opinião, sendo que o juiz tem 1 segundo para resolver em um ângulo só. Ele não tem vários ângulos para ver se foi, se não foi. Então também é muito fácil criticar, o juiz é isso, o juiz é aquilo, mas, né, com o advento aí de várias câmeras em cada partida de futebol, ficou cada vez mais difícil o árbitro acertar. E agora a cobrança em cima dele está maior. Então, se a gente quer o VAR, a gente vai ter que se acostumar com jogos durando muito mais do que 95, 96 minutos, que é o que normalmente dura, contando-se aí os acréscimos do primeiro e do segundo tempo. Oi. Não, então, as suas ponderações foram perfeitas. Assino embaixo, inclusive, porque é desumano, é cruel a cobrança que nós fazemos em cima dos árbitros, né? Porque existem erros e erros. Alguns não têm cabimento mesmo, a gente pega no pé com razão. Mas agora a maioria realmente é por causa do jogo, que se tornou uma velocidade, uma disputa, uma competitividade enorme e não dá para o árbitro acompanhar. Agora, só uma projeção rapidinho. Sabe o que me veio na cabeça? Com o atual momento do futebol brasileiro hoje, com as regras, com as mudanças, com os erros dos árbitros, né? E sem o VAR. Já imaginou se sai um gol igual ao do Aragão no Palmeiras e Santos hoje? O que daria o jogo? Nossa. Você lembra desse gol, Maurício? Ou não? Qual gol? Não é da sua época. Não, porque teve um jogo, se eu não me engano, na década... do Aragão? Na década de 80, né? Palmeiras e Santos no Morumbi. Tava 2-1 pro Santos, né? E aí o Jorginho chutou. No finalzinho do jogo, o Jorginho chutou, o jogador do Palmeiras, a bola bateu no juiz e entrou. E aí ele tem que validar o gol, porque, né, não interessa. Aí o gol foi validado. Agora o Salgueiro tem razão, porque hoje em dia os caras, né, que tal time só ganha porque o juiz ajudou, tal. Já pensou se a bola bater no juiz e entrar? Aí, nossa. Bom, agora essa daqui, ó, eu quero ver se vocês conseguiram entender. Eu confesso que eu fiquei na dúvida.
Alteração na regra do impedimento. A análise da condição do jogador deve ser feita no momento em que acontece o primeiro toque, antes do passe definitivo. Não é o fim do movimento, mas o instante em que a bola é tocada pelo jogador. Mas já não é assim. Por exemplo, tem uma falta. Enquanto o jogador está se encaminhando para bater a falta, não está contando. Na hora que ele coloca o pé na bola e a bola sai do pé dele, é nesse momento que a gente sabe se o jogador está impedido ou não. Você viu alguma mudança aqui? Salgueiro? Será que eles não quiseram dizer o seguinte, de algum desvio no caminho da bola, esse desvio já não existe mais, o que vai... É que nem, por exemplo, o gol contra. O cara chutou, desviou, vale para o cara que chutou, se o desvio não for muito contundente, né? Será que essa, por exemplo, aquela raspadinha mesmo do zagueiro, que seria um toque, realmente agora perde totalmente o significado, o que vale mesmo é o nascedouro da jogada, é a primeira batida de bola? Pode ser. Foi o que aconteceu em Itaquera no ano passado, no jogo de São Paulo e Corinthians. O Prato desviou a bola e naquele momento eu até falei não é possível, o Jô está impedido. Aí veio uma explicação, para mim foi totalmente novidade. Acho que o Salgueiro está dizendo. Com essa nova lei, eu acredito que o lance estaria impedimento. Então, eu acho que o que caracteriza o não impedimento é se for realmente um passe, né, para trás, um erro, que o cara recua a bola e dá de presente para o adversário, aí tudo bem, mas eu acho que é por aí mesmo. Por exemplo, numa cobrança de falta ou de escanteio, no meio do caminho, no escanteio não tem impedimento, mas uma cobrança de falta, por exemplo, no meio do caminho, o zagueiro tenta cortar, desvia para trás e ela sobra para um cara que já estava impedido no momento da cobrança da falta, o gol é anulado. É por aí. Então, nada como conversar com pessoas inteligentes. Eu confesso que não estava vendo este pequeno detalhe mais importante que o Salgueiro acabou vendo. E para terminar, essa é boa, hein, cara? Essa daqui é difícil de acontecer, mas como já aconteceu, e normalmente acontece sempre com o mesmo jogador, né? Agora ele vai ter que ficar esperto. A mordida oficialmente foi incluída como falta direta. Então, por exemplo, aquilo que o Suárez fez na Copa, lá em Natal, no jogo Uruguai e Itália, contra o Chiellini, né, que ele deu uma mordida no Chiellini, conta como uma falta. E se fosse, vamos supor que o Suárez, eu não lembro se ele estava atacando ou defendendo, mas se ele estivesse se defendendo, ajudando a defesa, e mordesse algum jogador de ataque do time adversário, seria pênalti. O que você achou dessa, Salgueiro? Lima, isso é bizarro, né? Mas assim, a partir do momento que aconteceu já no jogo, eu acho que a FIFA se precaveu e acabou colocando. É inimaginável você pensar que pode ter realmente uma mordida no jogo, né? Mas a partir do momento que nós já tivemos, eu acho que está certo. Tudo que é o antijogo e ela faz para mudar, para realmente buscar uma punição mesmo, eu concordo. Acho que ela foi precavida nesse lance, acho que a gente vai ver muito pouco. Mas se acontecer, tem que ter uma penalização, tá perfeito. Concorda, Maurício? Essa aí, para mim, não tem nem dúvida. Só que assim, para você ver uma mordida, de repente o cara tá numa lateral ali, conversando com o adversário, dá uma mordida nele, e aí? Ninguém viu. É verdade. Bom, então, já que... Não, mas essa é absurda, né, Lima? Isso aí tem que ser falta mesmo... Uma mordida. A única que eu vi até hoje, eu não lembro de outra. Você lembra, além do Suárez? Não lembro. Mordida é agressão, né, cara? É agressão, então é falta, cartão, enfim, tudo que tem direito, né? Bom, falamos das regras da FIFA, as novas mudanças. Vamos dar uma virada na página. Hoje é o dia das divulgações, né? Saiu mais uma pesquisa das maiores torcidas do futebol brasileiro, tal. E tá assim, ó, rapaziada. Flamengo 23%, Corinthians 19%, São Paulo 10%, Palmeiras 9% e Vasco da Gama 6%. São os 5 clubes mais populares do Brasil. E aí vai, né? Até os outros times lá para baixo e tal. O Corinthians está aqui encostando no Flamengo. Você acha que um dia passa, Salgueiro? Vai ser difícil porque a nação rubro-negra não vai deixar.
Lima, eu acho que a tendência é que pode ser que passe, né? Porque há uma realidade aí. A vantagem tem diminuído ano a ano, década a década. Ano a ano não, porque a gente nem tem pesquisas ano a ano. Então tem duas certezas aí. Primeiro, a distância, a vantagem do Flamengo na ponta tem caído. E a polêmica sempre vai estar instaurada, porque daí o flamenguista vai contestar e todos os anticorintianos vão contestar, porque não vão nunca colocar Fiel no patamar. O que me chama a atenção, além disso, é essa distância do São Paulo ainda na frente do Palmeiras. Quer dizer, o São Paulo ainda está na frente do Palmeiras e a distância já esteve maior. Por essa pesquisa aí está 1% só, né? Isso. E você deu os 6 primeiros? Quem é que ficou em sexto, Lima? Não, eu dei os 5 primeiros. Ó. Flamengo, Corinthians, São Paulo. Ah, não, desculpa. Eu dei o sexto foi o Vasco. Aí vem... Então, e o que me chama a atenção é o Vasco em sexto, né? O Vasco tem uma grande torcida, né? É verdade. Aí vem Grêmio em sétimo. Grêmio, Santos e Cruzeiro estão empatados com 4%. Aí vem Internacional e Atlético Mineiro com 3%. E o Fluminense só com 2%. Hein? Que coisa. Botafogo, então, também 2%. E são dois times, né, considerados aí dos mais... Considerados não, né? São dois enormes times do futebol brasileiro, mas eu não sei, né? Acho que a torcida não está se renovando, né? Quando o time não ganha muito título, vai ficando para trás. É claro que quem torce para aquele time vai continuar torcendo, mas aí ele já não consegue mais fazer o filho torcer, porque aí o filho vê o outro time ganhando, vê o time do coleguinha ganhando, tirando sarro dele, ele pega e muda de time e vai torcer para os outros que são campeões. Isso aí acaba fazendo com que alguns times tenham as suas torcidas, se não diminuídas, não aumentadas, né? Porque não há assim nenhum incentivo, né? Os pequenos torcedores acabam não vendo muito motivo para torcer para aquela equipe. Bom, é uma semana de Sul-Americana. Hoje, por exemplo, tem Atlético Mineiro e São Lourenço. O jogo vai ser no Horto. O Atlético perdeu de 1-0 na Argentina e aí o Thiago Largue resolveu botar o time reserva. Rapaz, a galera não gostou não, hein? Você acha que com o time reserva dá para reverter essa desvantagem, Salgueiro? Eu acho que corre risco, né, Lima? O Corinthians, o Fábio Carille aqui no Campeonato Brasileiro, ele entendeu, mesmo sabendo que era uma necessidade, que com um time alternativo conseguiria vencer o Ceará, que teve um começo de campeonato muito ruim. E ele acabou sendo surpreendido, conseguiu o gol de empate depois de colocar alguns titulares de volta ao time. O Corinthians acabou ainda sofrendo, perdendo, né? 2 pontos em casa, que pode custar lá na frente muito caro. Ou seja, é um risco que o Thiago Largue vai correr. Eu não sei se ele assumiu isso sozinho, se ele compartilhou isso com o departamento de futebol, com a diretoria do clube, mas eu acho um risco. É lógico que ele está fazendo isso em cima de dados, em cima de uma projeção de trabalho, de um planejamento, e a gente tem que compreender, tem que respeitar, mas se a ideia é reverter mesmo, eu acho que corre risco, sem dúvida nenhuma. Corre risco, Maurício? Olha, Lima, o Atlético tem bom time, eu acho que... Mas corre risco, não tem como não correr risco. Jogo sempre difícil, mas eu vejo que o Atlético pode chegar muito bem, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tem elenco para isso. Eu acho que o Atlético já correria risco mesmo com o time completo. Sem o time completo, então... Não que o São Lourenço seja assim, uma maravilha, mas é time argentino, em competição internacional, eles crescem, né? É duro jogar contra time argentino, a gente sabe disso. Então, não sei não se o Atlético não será eliminado hoje da Sul-Americana. De repente, o Galo quer se preocupar mesmo com o Campeonato Brasileiro, competição que ele não conquista desde 1971, né? Aliás, foi a primeira edição com o nome de Campeonato Brasileiro aconteceu em 1971 e o primeiro campeão foi o Atlético, na oportunidade, dirigido por Tele Santana, né? Um grande Tele, saudoso Tele Santana. E mais uma para vocês aqui. Anderson Daronco vai apitar Corinthians e Palmeiras domingo em Itaquera. Boa escolha, Maurício Rossi. Boa. O homem é forte, encara qualquer um lá. Não, brincadeira à parte, Lima, ele para mim é um bom árbitro. Teve polêmica com ele, mas é uma polêmica que também
Se for ver pelo vídeo que o Romero estava impedido no jogo contra o Palmeiras no ano passado, para mim ele tem toda a condição de apitar bem. Não tem nada contra ele, não. Rapaziada, para reclamar do meio vai ter que pensar duas vezes, hein, Salgueiro? É verdade, Lima. Você sabe que eu estava lendo aqui nas redes sociais muita gente xingando o Daronco. Impressionante como não existe um árbitro que é respeitado pelo torcedor e numa boa também, né? O torcedor não vai ser respeitado mesmo. Agora, eu acho um bom nome porque ele é um dos melhores do quadro nacional de arbitragem. Agora, tem uma outra coisa que eu vou sair em defesa dele, né? Como ele virou, entre aspas, há alguns anos já, o árbitro da moda, né, onde ele é muito escalado porque ele vinha muito bem, e a gente viu muitos árbitros vindo realmente desta forma, sendo escalados dessa forma seguidas, ele fica muito exposto ao erro também. Quando você mostra muita cara, a tendência de você também quebrar a cara em alguns lances é fatal, isso em todas as profissões. Então, eu acredito que aconteça muito. O grande trunfo do Daronco, Lima, é que eu ainda acho que é importantíssimo isso para o árbitro e ele carrega com ele. Ele é ainda respeitado pelos jogadores, então acho que por isso ele tem uma chance de fazer uma boa arbitragem no final de semana. Perfeitamente. Bom, amanhã tem São Paulo e Rosário Central da Argentina no Morumbi. E eu queria a opinião de vocês. O São Paulo não poderá fazer amanhã o que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, ou seja, empatar com gols, né? Nos dois últimos jogos, o São Paulo empatou 1-1 com o Fluminense no Maracanã, tomando um gol aos 43, né, do segundo tempo, e sábado saiu na frente, tomou a virada e empatou só no final com o Diego Souza contra o Galo. Então amanhã não serve para o São Paulo. O 0-0 já não serve muito porque levaria a decisão para os pênaltis. Então amanhã o São Paulo vai ter que fazer alguma coisa diferente. O que seria esse diferente, Maurício Rossi? Diferente é não recuar e também não jogar com o Hudson de volante, porque se colocar o Hudson é só a bola para trás. Diferente é ir para cima do Rosário, mostrar que pode ganhar e não ter medo e não temer torcida, porque o São Paulo está tão pressionado nos últimos anos que o jogador entra em campo já pensando na derrota, já entra derrotado. Então tem que ir para cima, mesmo porque principalmente o Rosário não é nada do que já foi há uns 2 anos, mais ou menos, Lima. Lembrando, Salgueiro, que o Rosário está em crise, tomou de 4-0 do Arsenal de Sarandi, que é o penúltimo colocado. O Campeonato Argentino tem 28 times, ele é o 27º. E meteu 4-0 no Rosário na última rodada. Já mandaram o técnico embora, amanhã um interino. Mas é time argentino, Salgueiro. Lima, e todo o mau desempenho, uma fase do time vai por água abaixo quando é mata-mata, né? Mata-mata zera tudo, você tem toda a chance, igual o outro, realmente de sair, de conseguir a classificação. Eu, mais do que nunca, tenho saído em defesa do Diego Aguirre, porque o São Paulo mudou a postura, tem se mostrado uma equipe mais encorpada, mas se mostrado uma equipe também instável, porque está buscando uma formação. É muito normal isso. Então, uma possível eliminação amanhã do São Paulo, para mim vai ser normal por causa dessa instabilidade. Você mesmo disse, não pode empatar com gols, está proibido empatar com gols. E isso pode acontecer, porque o São Paulo dificilmente passa um jogo sem tomar 1 ou 2 gols. Isso é muito preocupante, né? Então, que o São Paulo tenha mais equilíbrio amanhã, tático, que ele possa fazer 1 ou 2 gols e tomar menos do que 1 e 2 gols, para poder classificar. Então, eu acredito que o São Paulo vai mostrar uma evolução, porque está mostrando, vai continuar mostrando uma evolução. Agora, se acontecer a eliminação, para mim é extremamente normal, porque o São Paulo está buscando um norte, está buscando um horizonte e vai oscilar mesmo, como toda equipe que está buscando realmente se encorpar na competição. Tá bom, a Conmebol hoje confirmou o jogo do Fluminense para quinta-feira contra o Nacional de Potosí, porque é o seguinte, para chegar em Potosí, o Fluminense tem que voar até Sucre e depois fazer um percurso por terra. E o aeroporto de Sucre havia sido fechado e o percurso por terra também, as estradas fechadas, porque está tendo um protesto lá, uma questão daquela região, não é um protesto em nível nacional na Bolívia, mas é um protesto daquela região lá, de trabalhadores daquela região.
que tem a ver com gás, aquela coisa toda, mas mesmo assim, a Conmebol falou que até quinta-feira o problema vai estar resolvido, então confirmou, Fluminense já foi embora, vai ficar em Santa Cruz de la Serra, que não tem altitude, né? Tem altitude baixa, como diz o Zé Boquinha, e é verdade, né? Que a gente fala altitude, quando a gente fala altitude, parece que é só aquela de 2, 3, 4 mil. Não. São Paulo, por exemplo, tem altitude, 400 metros acima do nível do mar. Não deixa de ser uma altitude, né? Então, só que lá o Fluminense vai jogar são quase 4 mil. E aí o bicho pode pegar. O Fluminense tem que se espelhar no Vasco. Você lembra o que aconteceu com o Vasco na pré-Libertadores? Ele ganhou do Jorge Wilstermann por 4-0 em São Januário e tomou de 4 lá, né? No jogo da volta na Bolívia com 2.800 metros de altitude. E aí ganhou nos pênaltis e tal, e acabou entrando na Libertadores, mas já caiu fora também. Então é bom o Fluminense colocar as barbinhas de molho aí, porque não será fácil. E só para encerrar, né? Eu estava vendo o final do jogo do Paris Saint-Germain aqui, contra o Les Herbiers e tal, e agora eu estava vendo os melhores momentos. Você sabe que até com o VAR os caras vão reclamar com a arbitragem, rapaz. Teve um gol, tava 1-0 pro Paris Saint-Germain, aí teve um gol do Mbappé. Só que assim, o cara que ajeitou a bola pro Mbappé, ajeitou com o braço, entendeu? Ele deu assim, parecia que ele tinha dado uma ombrada na bola e tal, mas foi com o braço. E aí o Mbappé veio, fez o gol, saiu comemorando e tal. Aí o juizão foi lá, fez aquele sinal, né, de VAR e tal, foi lá olhar, voltou e anulou o gol. No que ele anulou o gol, o Naemi já foi reclamar com o quarto árbitro. Aí não dá, né, meu? Aí não dá. Se os caras continuarem reclamando, e foi mesmo, o cara tocou com a mão na bola. Aí acho que tem que ter um pouco de colaboração também. Não adianta só jogar tudo na conta da tecnologia e mesmo assim continuar enchendo a cabeça dos caras. Não é, Maurício? E a minha preocupação, Lima, num dos itens que você citou das mudanças da FIFA, entra que se invadir a cabine, né, onde estará o árbitro de vídeo, a preocupação não é com o jogador, a minha preocupação é com o torcedor. Porque em muitas dessas arenas, assim, a gente vê que se o torcedor descobre, não precisa ser o torcedor comum, não, é dirigente, que eu já vi muita confusão em estádio, sabe onde está a cabine ali, é capaz de ele ir lá e quebrar o próprio estádio. A gente sabe disso, Lima. Isso aí não é muito simples assim, não, né? Só deixa eu dar mais um destaque, Lima, só para elogiar a base do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. Os três estão nas semifinais aí da Copa do Brasil Sub-20, além do Botafogo. Hoje começa com São Paulo e Palmeiras, e depois a volta é no dia 15. E do outro lado, Corinthians e Botafogo. Amanhã, em Bragança Paulista, tem a primeira partida. Então beleza, parabéns aí ao chamado trio de ferro do futebol de São Paulo, nas categorias aí de base, são equipes que trabalham bem, assim como o Santos também trabalha muito bem. Então é isso, grande abraço, meu caro Fábio Salgueiro. Só 2 perguntinhas no final para você. Deixa eu até cortar a música então, diga lá. Pode falar. Não, rapidinho. Você acha que a tríplice coroa da França para o Paris Saint-Germain, justa inclusive, compensa a queda na Liga dos Campeões? Não, eu acho que não compensa, mas acho também, viu, Salgueiro, que criou-se uma expectativa maior do que a realidade com o Paris Saint-Germain nessa temporada. Tudo bem que o Neymar deu um upgrade para o time e tal, ótimo. Mas ainda não é um time, na minha opinião, né, com punch para ganhar a Champions. Vai precisar de mais alguma coisa. Então, acho que eles têm que absorver os erros cometidos e continuar tentando. Você vê o próprio Manchester City, né, que na minha opinião é um time mais bem preparado, ou melhor preparado do que o Paris Saint-Germain, que tem o Guardiola, aquela coisa toda, tem um futebol mais envolvente, inclusive, do que o Paris Saint-Germain. Até o City ficou pelo caminho. Então, é claro que não, é evidente, todo mundo queria ganhar Champions, o investimento que foi feito e tal, mas a gente sabe que o futebol é assim, nem sempre você gastar milhões e milhões já te dá um retorno imediato. O Arsenal, eu me lembro que, não sei se faz 1 ano ou 2, alguém fez um levantamento de quantos bilhões de euros
Não foram nem milhões, foram bilhões. Aliás, a coisa bateu a casa dos bilhões. Quanto que o dono do Arsenal gastou até o Arsenal ser campeão em 2011 e 2012. Né? Foram 5, 6 anos de investimentos para o Arsenal conseguir ser campeão da Champions. Então, o Paris Saint-Germain, o Manchester City, que são os dois times nesse momento, né, que tem uma necessidade maior de ganhar o principal título do continente europeu, que está do mundo, né? Eles vão ter que ter um pouco de paciência e entender que não é só o dinheiro que vai fazer o time ser campeão. Qual é a segunda pergunta, Salgueiro? Não, eu concordo com você, até porque eu acho que a Tríplice Coroa é uma obrigação, entre aspas, do Paris Saint-Germain por todo o dinheiro gasto. Agora, a Champions não era obrigação porque tem muitas equipes poderosas na disputa, então não dá para você colocar como obrigação. E a outra é o seguinte, né? Um treinador que ganha a Tríplice Coroa, mas perde a Champions, merece a demissão, como o Unai? Fica a pergunta reflexiva, né? Na realidade, ele nem foi demitido. Foi só eliminação, né? Ele, na realidade, ele nem foi demitido. É que ele é um cara esperto, ele percebeu até que seria, né? E antes disso, ele já se antecipou e falou que não continuaria. Acho que o Arsène Wenger teve essa mesma sensibilidade, né? Ele falou, tem uma história legal aqui no Arsenal, eu não vou esperar os caras me mandarem embora. Ele deve ter se tocado que tinha acabado o ciclo dele, aquela coisa toda, e falou, vou pegar o meu boné e vou embora, e foi. E acho que o Unai Emery fez a mesma coisa, né? Ele conquistou aquilo que podia conquistar, mas ficou aquela sensação de que, não sei se qualquer um faria a mesma coisa, mas né, também acho que talvez a maioria, né, se você pegar aí na média dos bons técnicos da Europa, com o time que o Paris Saint-Germain tem em relação ao âmbito nacional, eu acho que a maioria dos treinadores conseguiria fazer o que ele fez. Né? Ele não fez muita coisa de diferente, não. Agora, se nem o Guardiola fez, também não dá para culpar o Unai Emery, né? Tá certo ou não? Tá certíssimo, Lima. É isso aí. Foi um prazer participar com vocês. Um grande abraço para você. Um grande abraço para o Maurício, para o nosso amigo apaixonado por esporte. E eu vou dizer o seguinte, viu? Eu duvido que em Potosí, onde o Fluminense não consegue chegar, vai ter o VAR. Vai ser uma várzea. Essa foi boa. Essa eu gostei. Em vez do VAR, teremos uma várzea. Não, só lembrando que é o seguinte. A FIFA fez alteração, mas haverá um tempo, né, para que os países, as equipes, as federações tomem as previdências. Não quer dizer que amanhã já vai ter VAR em tudo quanto é lugar, não é isso. Né? São alterações válidas para os próximos 2 anos, já na Copa do Mundo vai ter, em algumas competições já tem, em Portugal, por exemplo, hoje na final da Copa da França teve, aquela coisa toda, mas é o que você disse, né? Lá em Potosí, acho que vai estar mais para várzea do que para VAR. Alguma pergunta final, alguma colocação final, Maurício Rossi? Não, Lima, só um meu boa noite a você, boa noite também ao Fábio Salgueiro, que tenhamos um final de noite maravilhoso. Beleza, então é isso. Fique ligado, a qualquer momento tem o Click Time aqui na Rádio Futebol Clube, atualizando as notícias do esporte. Amanhã, 9 da manhã, Breakfast News. 6 da tarde, Upgrade. E às 7:30 da noite, bola rolando para você. América Mineiro e Palmeiras, Copa do Brasil. É a estreia do Verdão e também do Coelho. Ah não, Coelho não, perdão, o Coelho já estava na competição. É a estreia só do Palmeiras. E você vai acompanhar conosco. Grande abraço, fique sempre ligado. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.